Ô, Josias, eu acho interessante sempre quando eu te jogo falando para a gente pensar nos fatos, né? Aí as pessoas falam, mas essa imprensa gosta de forçar. Tá. Os fatos dessa história, o que trazem de preocupação e de suspeitas com Davi Alcolumbre? Qual é o erro aí nessa história? Fabiola, na Brasília dos Três Poderes, quem divide a mesa do almoço com um sujeito chamado Beto Louco se arrisca a ter indigestão. E, nesse caso específico do Davi Alcolumbre, a náusea chega com 16 meses de atraso e vem acompanhada de insônia. Esse sujeito é apontado pela Polícia Federal como parceiro do PCC na venda de combustível adulterado, lavagem de dinheiro. E o Beto Louco presenteou, como está bem descrito na reportagem do Serapião, no UOL, o Beto Louco presenteou Alcolumbre com caneta de Monjaro. A silhueta não afinou, mas o timbre do senador ficou mais grosso, sobretudo nos últimos tempos. E aí há um áudio do assessor do Alcolumbre confirmando que entregou o mimo do Beto Louco para o seu chefe. O que é isso aqui, Fabíola? Isso aqui é uma bala perdida de uma guerra que ainda vai longe. No escândalo do Master, um afilhado do senador Alcolumbre aplicou 400 milhões de reais do Fundo de Previdência dos Servidores do Amapá em papéis micados do banco do Daniel Vorcaro. No caso daquela mega sonegação de refinarias que não refinam uma mísera gota de petróleo, o Amapá se tornou um inusitado entreposto para a importação de combustível. Os impostos eram sonegados pelos importadores na terra do Alcolumbre e nos estados destinatários da gasolina. Então, nesse contexto, o Monjaro do Beto Louco, quando não mata, engorda a crise, porque reforça a percepção de que, por maior que seja essa cortina de fumaça em torno da indicação do advogado-geral Jorge Messias para o Supremo, ela não consegue esconder o fogo que arde nos inquéritos da Polícia Federal. Estamos falando de uma cena que ocorreu na casa do chefão do União Brasil, que é o partido do Alcolumbre, e é também um dos principais partidos do país, uma das maiores caixas registradoras do sistema partidário brasileiro, uma das legendas que gravitam em torno da candidatura do Tarcísio de Freitas. Então, este caso, Fabiola, ele é muito simbólico, não por conta da caneta de Monjaro, que, como disse, se não mata, ajuda a engordar a crise, né? Mas por tudo que gira em torno desse personagem, o Davi Alcolumbre, em torno do Centrão, em torno das investigações que a Polícia Federal conduz. É tudo feito é 100% feito de nitroglicerina, Fabiola, e a qualquer momento pode explodir numa caneta de Monjaro, explodir num fundo de pensão do Amapá, numa importadora de combustíveis. Então, o cenário está como o diabo gosta, Fabiola. A Dani morrendo de rir das suas frases. Ele pega a gente, eu não sei, ele acorda de madrugada, né? Aí ele fica pensando nessas frases todas e a gente é o nosso poeta news, né? A gente já está acostumado. Não, achei bom. Ele falando, o pessoal tá falando assim, mas não afinou a silhueta? Mas ele não emagreceu, o Davi Alcolumbre, será? Um pouquinho, tá igual, Josias. Né? Sejamos honestos. Sejamos honestos. Ele ficou mais magro, Dani? Não, sim, se você olha a foto que está inclusive na reportagem e compara com o antes e o depois, você vê que ele perdeu uns quilinhos. Enfim, deixa pra lá. Não pode falar isso, gente. A gente tá sendo... Pô, a gente é UOL, a gente é moderno. O UOL não pode julgar o corpo do outro. Sem body shaming, exatamente. Vai lá, o Ronilson é o cara equilibrado, ele nunca faz isso aqui, ele tá sempre aqui para nos ajudar, entendeu? Que ele tem palavras boas, ele é um cara do discurso. Ô Ronilson, é muito... assim, a gente tá rindo porque a história parece uma história de novela, né? O pessoal tá falando assim, só nesse país, esse país é uma piada. Como é que você vê essa situação e agora o Davi Alcolumbre vai ter que explicar isso, o Monjaro contrabandeado do Beto Louco? Fabiola, eu vou no rastro da Dani. No mínimo, constrangedor para a gente ser bem econômico nas palavras. Mas eu ainda, de acordo com o Josias, eu iria
para além da caneta em si, né? Eu acho que tudo é muito emblemático, fica muito caricato, fica muito com cara de Brasil também, que a gente tem muito esse perfil, a gente tem personagens históricos com coisas desse tipo, não sobre caneta emagrecedora, obviamente, com performances desse tipo. Mas eu acho que, para além da caneta, acho que duas coisas importantes, né? Uma é a reiteração desse uso do privilégio, né? O cara quer usar uma coisa que não é permitida no Brasil, ele consegue encontrar um subterfúgio totalmente marginal, quase de uma maneira ilegal, embora ele tenha esse direito. Ele pode ir para fazer onde é permitido, mas ele prefere procurar um caminho que é totalmente marginal. Então, acho que uma é a reiteração desse uso do privilégio, eu quero, eu faço, não importa como seja, e outra é como esse privilégio, esse interesse pessoal, ele é tão prioritário que ele não tem nenhum critério. Sabe, você conseguiu um material como esse de um cara. Eu acho que Beto Louco é uma senha para você não conseguir. No dia a dia, você quer comprar alguma coisa, alguém fala, pô, tem um amigo que vende Beto Louco. Pô, não vou comprar, cara. Vou comprar alguma coisa de um cara que se chama Beto Louco. Não vou fazer isso. Então, não tem critério, entendeu? Pode ser de qualquer jeito, de qualquer mão, de qualquer pessoa, e a gente estende esse critério, e aí é isso, né? O fruto nunca cai tão longe da árvore. Você estende essa falta de critério e esse privilégio como prioritário para qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa, vindo de qualquer lugar, vindo de qualquer pessoa que seja, desde que beneficie aquilo que é o meu interesse. Não por acaso um episódio tão caricato como esse vai dando senhas de como também diversas ações e decisões a partir do Senado, no embate político, vão sendo tomadas. Então, eu acho que a caneta é só uma ponta de iceberg, um símbolo do quão confuso, do quão turvo toda essa história e toda essa condução tem. É importante dizer que o Fábio Serapião procurou Davi Alcolumbre para explicar, né, dar a versão dele para essa história que ele descobriu. Como a gente até ouviu, tem os áudios, né? Tem os áudios falando, já entreguei para o senador, né? Tem esse áudio na reportagem. A reportagem procurou Davi Alcolumbre por meio da sua assessoria de imprensa. O senador foi questionado sobre qual sua relação com o Beto Louco, o pedido por Monjaro, feito no almoço na casa de Antônio Rueda, e se o medicamento era para ele ou para algum outro senador. O UOL também procurou e questionou se ele tinha, na época da entrega, conhecimento sobre a atuação do Beto Louco em fraudes de combustíveis e uma suposta ligação com o PCC. E a reportagem já procurou ele por 2 vezes e até este momento, agora são 10 horas e 20 minutos, até este momento não há uma resposta da assessoria de Davi Alcolumbre a respeito deste caso, né? Não respondeu ao Fábio Serapião. O Fábio daqui a pouquinho acho que está conosco aqui, vamos ver, ele está preso no trânsito, tadinho, ele entra, está conectando. Não respondeu a reportagem até agora. A defesa de Beto Louco disse à reportagem desconhecer os fatos, também negou que o empresário tenha relação com o PCC. Foi o que ele disse, numa nota disse, não existe nenhuma evidência probatória que dê justamente essa falsa alegação, foi o que disse para a reportagem. Bom, o Fábio, que descobriu essa baita história que está bombando neste momento, já está aqui conosco. Cadê você, Fábio? Seja bem-vindo ao nosso All News. E eu fico pensando, né? Imagina, você desde quando chegou, você já emplacou quantas manchetes nesse UOL, mas essa foi a cereja do bolo. A Dani, ela tá presa nessa história. Ela não consegue sair dessa história. Bom dia, Fábio. Puro suco de Brasil, parabéns. Bom dia, parabéns. Bom dia, Dani, bom dia, Josias, todo mundo que está aí. Pois é, uma história pop, né? Quando mistura muito pop. Política, PCC, crime organizado e tem essa cereja do bolo aí que é o Monjaro, né? O remédio que a gente sabe que aqui no Congresso tem sido muito utilizado pelos parlamentares e a gente teve essa dica há algum tempo de que teria tido esse presente do Beto Louco para o Alcolumbre. E logo quando eu cheguei aqui no UOL, eu comentei com o Weber, que é o editor aqui do Núcleo Investigativo do UOL aqui em Brasília, comentei com ele sobre essa dica que tinham dado e a gente decidiu investir tudo que a gente podia nisso, né? E conseguimos, aos poucos, construir essa história com um pouco de sorte também, né? Conseguimos achar esse motorista que foi o responsável por fazer a entrega.
E, por fim, quando a gente foi procurar o motorista do Alcolumbre, ele mesmo confirmou que tinha recebido, eu mostrei o áudio que eu tinha para ele, ele confirmou que era a voz dele. Então, até um pouco contra o que a gente achava que a gente ia conseguir, a gente conseguiu fechar a história toda, mostrando desde esse almoço aí na casa do Rueda, onde teve o pedido do Alcolumbre, até a entrega e depois os desdobramentos disso, né? Enfim, é uma história que foi muito interessante apurar e é um caso que é pop por causa disso, né? Muita coisa num título só, né? PCC, PF, Munjaro, senador. Então é uma história bem legal. Não, e eu acho que também revela, né? Muito bom que a população saiba disso, né? Porque esse é o bastidor e é o que acontece realmente em Brasília. Essa ligação dos políticos, esse lobby que existe com tudo, inclusive com criminosos. Quando a gente fala que o crime está em Brasília, o crime está na política, essas entradas também significam isso. É muito grave, é muito grave. A gente já está aqui porque é uma história curiosa e desperta interesse, mas é de extrema gravidade, né, ô Fábio? E acho muito interessante... Uma palavra, viu? Eu tenho uma palavra que resume isso tudo. É promiscuidade. Existe uma atmosfera de promiscuidade em Brasília e quando a autoridade se deixa atrair por essa promiscuidade, aí o perigo é grande, né? E é o que nós estamos assistindo no caso do Alcolumbre. Ô Fábio, eu estava até lendo aqui no teu texto que até este momento não existe resposta da Alcolumbre. Eles não quiseram responder nada. Nem que sim, nem que não, nem que ele tomou Monjaro, nem que ele recebeu desse Beto. Não, a gente procurou, o senador procurou a assessoria dele, a gente encaminhou várias perguntas questionando sobre qual a relação dele com o Beto Louco, se ele tinha tomado ou não o Monjaro, ou se ele distribuiu, porque lembra que na campanha dele saíram várias notícias de que ele estava distribuindo o Monjaro para alguns senadores ali em busca de voto para ser eleito para a presidência do Senado. Então a gente perguntou isso também. Perguntamos se ele realmente recebeu nesse dia, no dia 6 de agosto de 2024, essa caixa com as canetas de Monjaro, quantas canetas eram, enfim, a gente fez todos os questionamentos para ele, mas a assessoria dele até o momento simplesmente me ignorou, até o momento nem respondeu minhas perguntas e nem respondeu se ia responder minhas perguntas, Fabio. Ô, Fábio, a situação, por enquanto, é esse silêncio. Você soltou aí no meio algo gravíssimo, comprou voto... Inacreditável. Comprou voto com Monjaro? Não, e assim, recebe o Monjaro do Beto Louco. Foi uma caixa, é isso, Serapião? Não era uma, duas canetas? Nesse dia 6 de agosto, Dani, era uma caixa e ela estava fechada. Era uma caixa de porte médio fechada. Então a gente não sabe quantos tinham... Quantas canetas? Sabe quantas canetas tinham ali, mas não era uma só. Era uma caixa com mais canetas. Ou seja... E sobre... Não, é que é impressionante. Ou seja, o que você está contando pra gente é, assim, não é que ele recebeu uma, duas canetas de presente. Olha, gente, é o seguinte, entre todas as canetas emagrecedoras, e isso foi alvo de várias reportagens, o Monjaro é a mais cara, é a de maior valor agregado. E quando você, nesta época que o Serapião está relatando... o Monjaro não podia estar no Brasil. Então, era ainda mais caro, porque você tinha que comprar em dólar lá fora. Um tratamento de 15 mil reais por mês. Por mês. E aí, ele recebe, não é uma, duas canetas para ele. Ele recebe uma caixa. E aí, a gente junta com o bastidor, eu até tinha comentado um pouco antes, que virou lá atrás uma febre em Brasília. Você vai ver vários senadores e senadoras estão... muito mais fininhos, porque estava todo mundo tomando esse negócio. E aí o Serapião conta que, na real, rolou uma distribuição de Monjaro. Aí se você pensa... Em troca de voto. Em troca de voto para a presidência. Aí se você pensa que esse Monjaro veio da mão do Beto Louco, que é suspeito de ligação com o PCC, cujo principal negócio, até virar dono de posto de combustível e fintech na Faria Lima, é o tráfico de droga, aí você fecha. Realmente, o roteirista de Brasil, sinceramente, essa história é inacreditável, gente. Só um ponto, Fabiola. Essa questão da distribuição, eu falei, a gente questionou ele, se ele usou ou se ele distribuiu. Essa é uma dúvida que a gente tem, né? Não sabe se ele usou todo aquele Monjaro ou se ele usou para distribuir. A entrega é no dia 6 de agosto, né? No meio de setembro ali, sai a primeira nota, se não me engano, no Lauro Jardim, dele usando essa tática de distribuir Monjaro aí para agradar alguns senadores. Mas a gente não tem a informação se ele realmente distribuiu ou se ele tomou
Enfim, a gente questionou a assessoria, questionou ele, mas ele não respondeu para a gente o que ele fez, se ele usou, ou se ele doou, ou se ele guardou, enfim, a gente não sabe qual foi o destino. O que a gente conseguiu provar por A mais B é que houve o almoço, houve o pedido, houve a entrega e houve o recebimento por parte do motorista dele, o Janduí, que é um homem de confiança dele, está desde 2015 no gabinete dele, então é uma pessoa que tem uma relação muito próxima com o senador. Só você até falou, eu perguntei... O Josias está chocado. Não, eu só queria... que o Josias está chocado, porque o Josias é do tempo que ele se distribuía vinho, charuto... outras distribuições, agora... né? Ô, Fábio, a gente tem esse compromisso aqui para deixar muito claro o que foi comprovado até agora ou não, e você fez questão de dizer isso. Eu só queria ressaltar aqui, você falou se está apurando e perguntou se foi distribuído, mas você chegou a ouvir de algumas fontes de que ele teria distribuído, é isso? Não, o que a gente ouviu é que ele tinha recebido mais de uma caneta e que nessa caixa tinha mais de uma caneta. Agora, a destinação que ele deu, a gente não sabe, não conseguiu confirmar ainda. Eu ouvi de alguns colegas que cobrem o Congresso que ele lá no início tomou esse Mounjaro, não esse, né? Mas ele fez esse tratamento, mas recentemente eu vi ele e não me parece que fez muito efeito. Então, não sei se ele usou todo aquele Mounjaro. Mas esse é um ponto ainda para a gente cobrar do Alcolumbre a explicação com que ele usou esse Mounjaro. Mas isso a gente não tem confirmado ainda, Fabiola. Agora, Josias, isso é um ponto forte e agora a Dani, começa a apurar aí, pelo amor de Deus. Vamos. Se alguém recebeu o Mounjaro da mão do Davi Alcolumbre, vai lá, Dani, você sabe. Eu vou perguntar para Ela vai. Eu vai vou perguntar para os perguntando. emagrecidos, Isso. porque teve gente que a olhos vistos Isso, ficou com começa. Vamos procurar aqui senadores que perderam vai lá, bastante Dani vai peso. começar a apurar pra gente. Ô, Josias, isso é uma coisa que pode ser aí o início, né, o ponto de partida para uma boa investigação, né? Porque essa distribuição pelo Senado, se isso veio a acontecer, porque você recebeu uma caixa, é algo muito grave, hein, Josias? Na época ainda que estávamos falando sobre a presidência do Senado, a gente sabe aquele bastidor da presidência do Senado? Já é tudo muito grave, né, Fabiola? Nós estamos falando simplesmente do presidente do Senado Federal, que é também presidente do Congresso Nacional. O Alcolumbre acumula essas duas atribuições. É um personagem que está na linha direta da sucessão da presidência da República. Este personagem, Davi Alcolumbre, se reúne na casa de o presidente de um dos principais partidos políticos do país, União Brasil, casa do Antônio Rueda, e se encontra lá com um Beto Louco. E dessa conversa divide a mesa de almoço com o Beto Louco, e dessa conversa resulta uma combinação para que o Beto Louco, hoje investigado pela Polícia Federal, por ser, segundo a polícia, parceiro do PCC na venda de combustível adulterado, na lavagem de dinheiro do crime organizado, este personagem manda entregar canetas de Mounjaro para o presidente do Congresso Nacional Brasileiro. E a entrega foi confirmada pela reportagem, o próprio auxiliar do Alcolumbre confirma, há um áudio dele dizendo, olha, já recebeu, já me comuniquei com o senador, já avisei, o senador já está sabendo. Não há muita dúvida, já é tudo muito grave. Se disso resultar um desdobramento em que se descubra que, além de utilizar ou de distribuir ali para pessoas mais próximas, ele usou essas canetas emagrecedoras também na sua campanha para a presidência do Senado, aí a coisa ganha uma gravidade maior. Mas já é tudo muito grave. E mais grave ainda, Fabiola, é o fato de que, como disse mais cedo, isso aqui é só uma bala perdida dentro no contexto de um tiroteio que vai continuar, que há outras investigações em curso e essas investigações elas sempre roçam no centrão, sempre roçam em lideranças desses partidos que gravitam ao redor do poder no Brasil desde a chegada das caravelas. PP, União Brasil, esses partidos todos estão encrencados nas investigações da Polícia Federal. O próprio Alcolumbre, há um desdobramento do caso do Banco Master na Caixa de Previdência do Amapá,
há refinarias ou importadoras de petróleo que fazem ali conexão com o Amapá. Então, tem muito fio desencapado que pode resultar em curto-circuito. Isso aqui é só uma bala perdida, Fabiola, mas já é muito grave. Não é preciso de mais nada para considerar esse episódio da maior gravidade. Estão falando do presidente do Congresso recebendo mimo, presentinho de criminoso, de personagem investigado por vínculo com o PCC. Mais grave do que isso, realmente não pode haver, né? E é preciso que o senador Davi Alcolumbre diga meia dúzia de palavras sobre esse episódio. Que ele se explique, que ele diga por que recebeu esse mimo, qual é o vínculo dele, porque quem distribui uma caixa de Monjaro distribui outras coisas, Fabiola. Ninguém se consolida como um líder, segundo a Polícia Federal, de um esquema criminoso apenas distribuindo Monjaro, né? Quem distribui Monjaro distribui outras coisas. E quem se reúne com um personagem assim também é capaz de outras coisas. Então é preciso que o senador diga até onde foi esse seu vínculo com este personagem. E há outras explicações que logo o Davi Alcolumbre não pode deixar de dar.